Levanta essas mãos para o alto. Isso. Vai agradecendo a Deus. Levanta essas mãos bem alto. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor quer liberar para nós nessa noite. Isso. Fale com Deus. Expresse pela tua expectativa. Expressa, fale para Ele. Isso. Ergue as suas mãos. Quem fala em língua vai falando em línguas. Isso. That's right. Vai. Vai falando em língua, vai. That's right. Vai falando em língua, vai. Lavo, de. Fala em línguas. Fala em línguas. Ativa o teu homem interior. Alá. That's right. Isso. Levanta essas mãos para o alto. Senhor, obrigado por essa noite. Fale conosco, segundo aquilo que tu orientaste, para que o teu nome venha a ser glorificado nesta noite de sexta-feira. Diga, Senhor, nesta noite eu preciso de ouvir o que foi programado para esta noite. Diga, Pai, abre os meus ouvidos espirituais para entender o que o Senhor quer ensinar nessa noite. Diga, Pai, eis-me aqui, fala comigo, em nome de Jesus. Vamos celebrar bem forte. Alaba. Amém ou não amém? Fale para o seu vizinho da esquerda e da direita, seja muito bem-vindo essa noite. Isso. E toma o seu assento. Isso. Eu quero ser um bocadinho cirúrgico nessa noite. Amém? Tanto é que eu não estou a usar minha tradutora hoje, porque a tradução leva mais tempo. Amém? Então eu estou a pregar sem a tradutora. Os nossos English speakers vão nos perdoar, mas a mensagem que eu tenho, eu ia levar pelo menos aí 1h50. E se fosse com a tradutora, dobra. Amém ou não amém? Estão comigo vocês? Amém. Isso. Bom, na sexta-feira antepassada, nós começamos a falar sobre o primogênito. Amém ou não amém? Amém. Primogênito. E, infelizmente, nos quebraram conscientemente o conceito do primogênito segundo a Bíblia. Queridos irmãos, é de extrema importância nós entendemos que a Bíblia não foi escrita pelos americanos. Amém. Jesus não era europeu. Amém. Ok? Jesus era judeu. Então, nós não podemos conhecer a verdade se não irmos naqueles que têm a verdade. Amém. Amém ou não amém? Amém. É. Então, o que eu vou pregar aqui para vocês nessa noite, para alguns pode ser muito anormal, para outros até pode ser escândalo, para outros até pode ser algo que nunca viram, para outros pode dar um susto, mas é uma realidade. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o resgate do primogênito. Amém. O resgate do primogênito. Amém ou não amém? Presta aqui atenção. Primeiramente, o termo primogênito na cultura judaica
pode se referir tanto à nação de Israel. Deus, várias vezes na Bíblia, quando tiver a falar sobre o primogênito, ele pode estar a falar sobre Israel. Ou pode se referir também como o indivíduo específico na tradição judaica. Alguém, um filho, primeiro filho, aquele que abre a madre. Amém ou não amém? Na Bíblia, Israel é chamado de primogênito de Deus. Não é o Brasil, não é Angola, não é Portugal, não é Moçambique. O primogênito de Deus é Israel. Aleluia. Mas veja, simbolizando que o primogênito na cultura judaica, ele tem alguns privilégios. Quem é que é filho mais velho? Ok. Eu não sou filho mais velho, mas eu consigo ver claramente que a minha irmã mais velha tem os privilégios. Vamos lá, quem sabe o que eu estou a falar? Por exemplo, há coisa que o teu pai não conversa contigo, só vai conversar com a tua irmã mais velha. O teu pai, quando saía, não deixava a chave contigo. Quem lembra o que eu estou a falar? Quando era para ir num encontro, numa reunião muito importante, o papá normalmente levava o mais velho. Ok. Então, Israel, Deus falou em Êxodo 4:22, Israel é o meu primeiro quê? Filho. A questão que fica, meu irmão e minha irmã, é: se Deus faz questão de dizer que Israel é o primeiro filho, é porque Deus estabeleceu algumas coisas na primogenitura. Só que nos roubaram isso. Quem roubou, pastor? Não vou falar o nome deles. Mas roubaram. Os romanos, os gregos. Nos roubaram isso. E eu, há uma sexta-feira atrás, obrigado, Rafa, eu falei que, repara, quase todo primogênito da tua família é um fracassado. Se calhar você é o primogênito que está aqui a me ouvir. O mais atacado, espiritualmente falando, profissionalmente falando, financeiramente falando, é o primogênito. Porque há um ataque natural ao primogênito. Por isso é que a maior parte das mulheres perderam o primeiro filho. E nós chamamos isso, não, acontece, medicina, aborto, perdeu. Não, ela teve uma gravidez, como é que vai chamar? Gemelar, que se chama? Aquelas gravidez atópica, química, quer dizer, e deram nomes bonitos para demônios. Há um ataque natural a quem? Ao primogênito. Por quê, pastor? Ele é que abre a madre. Ele é que abre o caminho. Ele é que chama os outros irmãos. Aprenda o que você não sabe. No mundo do espírito, você sempre existiu. Mas há uma luta para te trazer no mundo natural. Ai. E Jacó sabia que no mundo natural, quem vem primeiro domina. Por isso é que ele nasce a segurar no calcanhar do irmão. Em outras palavras, eu tenho que vir primeiro. A luta da primogenitura de Jacó foi desde o ventre. Me dá um amém, vamos, não é assim. Não fica assustado, me dá um amém. Vamos lá, me dá um amém com vida. Vamos lá, alguém pode me dar um amém bem forte? Amém! Obrigado. Veja, além disso, você que está em casa também, primogênito, assiste. Além disso, o primogênito de uma família judaica, tanto
na antiguidade quanto na prática moderna, ele tem direitos e responsabilidades específicas, como o direito à herança e à participação, que eu vou explicar hoje no final, que é o rito ou ritual de Pidyon Aben. Pidyon Aben. Pidyon Aben. Pidyon Aben. Que é o quê? É a redenção do primogênito masculino. Ou seja, todo primogênito que não foi resgatado é moribundo. Eu vou me mostrar na Bíblia que o primogênito que você não resgata, ele não vive o seu destino. Não sei se vocês sabem. O que o diabo quer mais fazer com o primogênito é lhe matar. Ou lhe tornar infeliz. Olha só para a tua prima, primogênita. Casou, lhe deixaram. Está a tentar mais casar agora. Repara só. Olha o teu primo homem primogênito. Se não está no álcool, está na prostituição. Se não está na prostituição, é um desorganizado. Se não é um desorganizado, é um irrelevante. Se não é um irrelevante, não é nada. Olha na tua família. Se você parar agora e pensar, pensa só nos teus primos primeiros filhos, pensa sozinho. Ou mesmo, se você não é o primeiro, pensa no teu irmão primeiro. Pensa só aí. Aleluia. Amém, amém. Mas nessa noite vai haver um resgate em nome de Jesus. Amém. Pariata. Eu disse, vai haver um resgate em nome de Jesus. Alabas. Ok. Esse ritual de Pidyon Aben, que é a redenção do primogênito, é uma prática na qual o primogênito é resgatado de uma possível obrigação de servir no templo, por meio de um pagamento ao sacerdote. Na cultura judaica, o primogênito, se o pai e a mãe não resgatam, tinham que lhe deixar na igreja. Samuel. Os pais de Jesus resgataram Jesus. Eu vou te mostrar hoje na Bíblia que até Jesus foi resgatado. Vou te mostrar. E eu vou te mostrar na Bíblia que os que foram resgatados romperam. Os que não foram, irrelevantes. Amém ou não amém? Vamos lá, amém ou não amém? Mas veja, o primogênito é aquele que abre a madre, falamos aqui. Atenção, não é o que sai pelo órgão genital feminino. Se assim fosse, os bebês que nascem cesariana não seriam primogênitos. É o que abre a madre. É o primeiro filho. É o primeiro que veio. É aquele que é normalmente o mais guerreado, o mais atacado, o mais combatido, o que ficou mais doente, o que quando nasceu ou a mãe ia morrer ou o filho ia morrer. Aleluia. Madre, a palavra madre é o órgão em que se gera e desenvolve o feto dos mamíferos, né? Que é útero, ventre. Todos os primogênitos estão ligados ao altar. Diga, todo primogênito. Vamos lá, diga, todo primogênito. Todo primogênito está ligado ao altar. Ao altar. Por quê? Porque todo primogênito é de Deus. Amém. Todo. Eu te mostro na lei mosaica, vai dizer que o primogênito tem que voltar para o templo. Por isso é que quando Ana disse que o filho que Deus daria ao primeiro era para Deus, Deus lhe deu. Porque quando Ana quis filho para ela, Deus não lhe deu. Porque o primeiro nunca é tu.
Você agora está a entender por que é uma luta espiritual contra o primogênito? Por que ele não quer vir na igreja? Por que ele fala mal de Deus? Por que ele não quer ler a Bíblia? Mas você também vê aquele primogênito que entendeu o chamado. Você vê o quanto ele ora pela família. Você vê o quanto ele é profeta. Você vê o quanto ele é usado. Alguém que está comigo, faz alguma coisa. Ai, eu sinto Deus aqui. Vamos lá, eu sinto Deus aqui. Amém. Não, vamos lá, eu sinto Deus aqui. Amém. Eu sinto Deus aqui. Let me preach. Senta, senta. Geralmente, o primogênito, geralmente, quando ele entendeu o seu chamado, eles veem as coisas erradas e querem consertar. Ok. Eles são consertadores. Eles são restauradores. Eles são Isaac, que tem que cavar o poço que o pai tinha cavado. Todo primogênito vai ser um revolucionador. Todo primogênito, ele nasceu para governar. Amém. Governar. Ele nasceu para quê? Governar. Postura de governador. A audácia de governador. As palavras dele é de um homem big. Por isso, repara. Por isso é que o primogênito, normalmente, ele é atacado na sua identidade. Identidade. Porque todo governador, ele precisa saber aquilo que ele carrega. O primogênito que não é resgatado, a vida financeira é uma luta travada. Às vezes até parece que não vai arrancar. Consegue avançar um pouco, depois cai de novo. Numa casa com muitos filhos, todos são uma bênção, mas o primogênito só leva pancada. É aqueles que falam assim: pastor, a minha vida é sempre um problema, eu não entendo. Os teus pais não te resgataram. Enquanto você não for resgatado, há problema que vai ter que viver. Você que é pai, você que é primogênito, ou você que é mulher que vai ter filhos, você que é pai que vai ter filhos, você que está aprendendo isso agora, você é privilegiado. Porque há coisas que nós não aprendemos que estão a nos escravizar. Aquilo que nós não sabemos está a nos deixar cair. Amém ou não amém? Normalmente tudo parece ser muito mais difícil para o primogênito do que para os demais. O Talmud que pertence aos judeus, declara que no deserto, antes de se construir o santuário de Deus, o serviço sacerdotal era praticado pelos primogênitos e depois foi substituído, passando a ser feito exclusivamente pelos levitas. Mas quem podia naquele tempo servir no templo era só quem? O primogênito. Por isso é que quem fica sacerdote é Arão. Arão é mais velho de Moisés. Pastor, mas tinha Miriam. Sim, era mulher. Todo primogênito, guerra. Moisés nasce, guerra. Jesus nasce, guerra. José nasce, guerra. O que tinha a ver Herodes com um bebê? Aprende e nunca esquece. Deus vai sempre usar o primogênito para ser libertador.
E o diabo sabe a força de um primogênito. Ele sabe disso. Você que é pai que tem filhos pequenos, você vai ver às vezes que a maior luta nos pequenininhos é no primogênito às vezes. Do nada a noite acorda a gritar. Do nada a noite acorda, começa a chorar. E você não está entendendo o porquê. De nada o primogênito começa a ter uns comportamentos estranhos. É o diabo a tentar eliminar o governo dele. Porque todo primogênito que não identifica a sua primogenitura e não resgata, ele não governa. Eu vou te mostrar que você sabe que José também era primogênito. Da mãe dele ele é cabrio, a madre. Por isso é que eu vi uma luta tendenciosa dos irmãos. Só que os irmãos de José não deram conta que eles resgataram José. Quando eles mataram o cordeiro, eles estavam a resgatar José. Eles falaram: José, agora podes governar, agora podes ser o nosso chefe. Eu quero falar aqui para alguém: os que vão tentar te vender, Deus vai lhes usar para te... Os primogênitos vão governar a terra. Senta. Números 3, verso 41. Números 3, verso 41. Pastor, pode ler, por favor? Pode ler, pastor? Pode ler. Porém, no lugar deles, eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Veja. Deus aí fez uma troca. Só que Deus não podia tirar Príncila, Deus não podia tirar os primogênitos de fazer o trabalho do templo sem colocar um animal para morrer no lugar deles. Porque a primogenitura Deus estabeleceu que tinha que ser resgatada. Não sei se estão preparados vocês. Não, vocês não estão. Por isso é que quando Adão perde a primogenitura, já tinha um cordeiro lá. Deus pega a pele, cobre Adão. Por quê? Já tinha Jesus preparado para... Porque Deus não pode resgatar a família sem usar o primogênito. Por isso é que o primogênito ou é governador, ou é sacerdote, ou é profeta. Pastor, explica melhor. Há sonho que Deus não dá no segundo nem no terceiro. Há sonho que Deus só dá no primeiro. Yes. José sonha porque és primogênito. Eu estou a te preparar para você ir numa cidade para governar, para alimentar não só o mundo, mas a tua família. Yes. Todo primogênito nasceu para governar. Amém. Eu não sei se vocês sabem, mas o primogênito que nós vemos na Bíblia, que é o primogênito dos primogênitos, Jesus, ele governou em tudo na vida dele. Amém. Tudo. Só que o nosso primogênito foi chamado de cordeiro. Ele foi chamado de cordeiro porque ele veio substituir a nossa falha. Porque o primeiro humano que veio falhou. O primeiro que veio nos deixou mal. O que estávamos a contar que ia nos levar longe, deixou mal. Deus disse: peraí, eu não posso decepcionar minha família. Amém. Eu vou mandar um outro
O primeiro veio grande, esse vou mandar beber. Por quê? Porque o cordeiro perfeito que tem que colocar no altar tem que ter uma... Ai, você não está comigo. Qual é a diferença? O primeiro nunca foi no templo, esse vai no templo. Para quê? Vai aprender a sacrificar, vai aprender a adorar, vai aprender as minhas leis. O primeiro veio grande, esse vai beber. O primeiro não veio do ventre, esse vai abrir uma madre. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, diga amém, crente. Senta. Êxodo 13, verso 2. Separe para mim todo o primeiro filho. Todo o primeiro filho. Homem. Não mulher, homem. Amém. Dos israelitas. Pastor, por que homem? Pergunta para Deus. Quer saber por que homem? Por quê? Qual é a tua preocupação? Vai te mudar o que é isso? Fala assim para o teu vizinho. Há pergunta que não se faz. A pergunta que não se faz. Há coisa que só se vive. Há coisas que só se vivem. O primeiro filho, homem, dos israelitas, e todo o primeiro filhote, macho, até dos animais, Deus queria homem. Eu não sei porquê. O primeiro Adão veio homem, o segundo também veio homem. Então, a pergunta que nem me faz. Deus decidiu assim. Amém. Não existia a Jesus, só existia o Jesus. Amém ou não amém? Amém. Para com essas brincadeiras, porque feminismo, isso aqui é palhaçada isso. Ouça aqui! Não existe para Deus igualdade entre homem e mulher. Amém. Olha as feministas, olha. Quase desmaio. As de direitos igual, quase que desmaiam já agora aqui. Pastor, prova isso melhor. Deus não faz duas cabeças. Deus disse, o homem é o cabeça. Sim, está a se complicar por quê? O homem é o cabeça. Eu nunca vi alguém com duas cabeças. Você conhece alguém? Toda pessoa que tem duas cabeças é um monstro. Amém, amém? Amém. Eu não vou entrar aí, deixa, vou entrar aí. Porque as imagens começam a ficar cor de rosa, começam. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Homem. E nada contra as mulheres. Vocês também têm o vosso pacote. Aleluia. Vive naquilo que Deus te destinou. Amém. Só isso. Viva as mulheres. Amém. Aleluia. Obrigado, irmã. São elas. Êxodo 13, verso 11, por favor. Vou ler do 11 ao 15. Preciso continuar, tem muita mensagem aqui. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme Ele jurou a vocês e aos seus antepassados, quando Ele lhes der essa terra. 12. Vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Vamos lá. Vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a Ele. Mas se quiserdes ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam! Ou seja, se você quer resgatar o primogênito, você tem que trazer um cordeiro. Porque algo tem que morrer no lugar do primogênito. Você não está comigo. Pastor, explica melhor.
Por que Deus pediu Isaac a Abraão? Não era dele. Quando Abraão vai no monte, Abraão queria matar. Ele disse: Abraão, fica tranquilo, tem um cordeiro aí, de lado. Amém. Ou seja, Isaac foi resgatado. Você não está autorizado a prosperar se o teu pai ou a tua mãe não te resgatar. Quer resgatar o primogênito? Traz um cordeiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho do homem de vocês, pegando por ele ou pagando por ele o preço determinado. Não, volta, não adianta. Eu fui nesse novo demônio, Chat GBT, Chat Shebechu, e perguntei: porque você não vai vir aqui todos com cordeiro? Não, claro que não, né? Eu perguntei aí, qual é o valor de um cordeiro, um carneiro aqui em Portugal? Solta aí, mídia. O preço de um cordeiro de 1 ano em Portugal pode variar, mas geralmente situa-se entre 100 a 250. Obrigado. Hey. Falei, pastor José, não tem que vir no culto. Por quê? Vamos ter que fazer a mudança oficial. O cordeiro dele vai ficar aqui no altar para ele prosperar, para ele governar, para ele ter impacto, para ele ser... quem está comigo aqui nessa noite? Deus estabeleceu isso, Daniel. E quer saber mais? Pergunta para Deus. Coloca o verso. Ai, pastor, mas essas coisas dos rituais, das leis, não existem. Olha aqui para mim, bonito e bonita. Os rituais podem terminar, mas os princípios não terminam. Amém. Os princípios não terminam. Os princípios continuam aí. Ai, mas se quiserem... Ai, glória a Deus. Eu falei: Deus, obrigado por me dar essa luz. Porque o meu filho poderia viver o fracasso sem eu saber e falar tudo que é o diabo. Mas a coisa que não é o diabo é que nós não fizemos certas coisas que Deus pediu para fazer. Aqui, pais, provavelmente você não teria perdido o teu primogênito se fizesse isso. E você que é mulher que está aqui que não tem filho, não fica feliz. Aproveita a fazer já. Amém. Toda mulher que tem madre tem filho. Toda. Vai. Volta que é para o 3 para entender. Mas se quiserem ficar com o primeiro filho macho de uma jumenta, ofereçam. Para quem? A Deus. Um quê? Carneiro. O carneiro é o que da ovelha? Vamos lá, inteligentes. Você não vai dar fêmea por homem. Quando Abraão vai entregar Isaac, o que aparece aí ao lado? Cordeiro ou carneiro? Não. Cordeiro ou carneiro? Carneiro. Porque Deus já sabia que ele tinha estabelecido isso. Isso é uma lei que Deus estabeleceu antes do mundo ser mundo. Eu vou te mostrar. Em Abraão não tinha Torá, não tinha lei. Mas aprenda algo. Não se limite só naquilo que está escrito. O homem espiritual. No tempo de Abraão não tinha dízimo, mas ele deu dízimo. Traz o carneiro. Vai. E se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Ou seja, se você não quiser resgatar o primogênito,
Isso aqui, o primeiro filho que essa jumenta dá, não vai ficar também com vocês, quebra o pescoço. Porque Deus está falando assim, naquilo que é meu, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Amém. Por isso é que tem primogênito que quer ir para a direita, Deus quer levar para a esquerda, ele não quer. Posso falar como eu quero? Amém. Às vezes Deus permite que ele sobe. Para vocês que não... Mamãe Teresa, pegaste? Quem falou? É você, né? Quem falou é? Ah, pegaste. Ai, veja, ai. Posso falar aqui algo forte? Vou tirar o micro, porque isso aqui pode... Ei! Obrigado. É que ele já tinha sido resgatado. O primogênito, quando foi resgatado, o diabo não pode levar no álcool, no adultério, na miséria. Eu vos respondo. Vocês viram os jogadores que morreram ontem? Quem era o mais velho? O do Liverpool ou o outro? Do Liverpool. Quem era o mais rico? Do Liverpool. Ah, tá bom. Há muita coisa que você chama acidente, é espiritual. Senta. É. Porque se você não faz um resgate com o carneiro, que representa o sangue, basta que dá o teu. Por isso é que quando os irmãos de José matam o carneiro e eles colocam sangue na túnica de José, pode escandalizar? Após matarem o carneiro, fizeram o que com José? Venderam. Eles resgataram a primogenitura de José com sangue e com valor do... Eles não sabiam que eles estavam a ajudar o primogênito a governar. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu vou pregar. Vou chegar. O cabrito, desculpa. Depois eu vou falar disso. Porque o primogênito ele pode ser resgatado por um carneiro ou por um cabrito. Era a oferta. Amém? Veja. O homem podia ter vários primogênitos. Se tivesse várias mulheres, pronto, os africanos principalmente, né? Por exemplo, no caso de Abraão, Abraão teve Ismael, filho de Agar, e teve Isaac, filho de Sara. Quem está comigo? Amém. Jacó teve 2 primogênitos, Rubem, filho de Lia, e José, filho de Raquel. Amém. Mas só que Rubem não foi resgatado. O primogênito que está autorizado a romper é só aquele que foi que? Resgatado. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Jacó e Esaú nasceram no mesmo dia. Amém ou não amém? Amém. A mãe de Jacó resgatou a primogenitura para Jacó. Por isso é que a mãe foi buscar um quê? Um cabrito. Porque Isaac não podia abençoar a primogenitura de Jacó sem ter sangue. E na primogenitura você tem que agradar o coração de quem te abençoa. Amém. Eu ensino sempre. A pior pessoa para você deixar triste são 2: os teus pais e o teu profeta. Amém. Eu pensei como é que fosse mais alto. A pessoa que quando você entristece o coração dele,
mesmo sem ele falar palavras, há coisas que não começam a funcionar. Eu sei o que eu estou a falar. Nunca entristeça o coração de alguém que tem que te abençoar. É a pior coisa. O que Isaac falou? Traz uma comida para agradar o meu coração. Me dá alegria. Por quê? A bênção flui na frequência da felicidade. Amém. Eu estou alegre, vou te abençoar. Aonde há bênção tem que ter comida. Por isso é que Jesus nos deu a ceia. O cálice que? O cálice da bênção. Amém ou não? Vou continuar. Aleluia. Davi teve vários primogênitos, quem sabe? Vamos lá. Porque por ter tido muitas mulheres, todos eles deviam ter sido resgatados. O único, vou te mostrar na Bíblia, o único filho de Davi que foi resgatado foi Salomão. Mas antes de Salomão, o que estava em frente, o primeiro filho de Batseba morreu. Ah, pastor, morreu porque foi de adultério. Ai, não sei se eu vou falar isso. Há muitos frutos de adultério que estão aqui. Entendi, pastor. A pastora é uma delas, falou. Amém ou não amém? Amém. Não é questão do adultério. O adultério é errado. Amém? Não me entenda mal. Mas uma coisa é adultério, outra coisa é o resgate. Salomão governou porque a mãe de Salomão foi esperta. Eu vou te mostrar. O resgate de Salomão. O resgate de Salomão foi tão forte que na mesma noite Deus lhe apareceu. Filho, queres governar como? Olha a sabedoria dele. Não, Senhor. Ele não pediu dinheiro. Sabedoria para quê? Governar. Ele entendeu, não, sou primogênito de Batseba. Eu sei que na minha lei, o primogênito o quê? Governa. Só que não há governar sem dinheiro. Deus disse, Salomão. Ontem à noite teve resgate. E resgate pesado. Salomão, vocês colocaram mais de 1000 bois. Foi muito sangue, Salomão. Posso dar uma? Amém. Eu já vos ensinei aqui que no mundo do espírito o sangue fala. Você é resultado do sangue da tua mãe e do teu pai. Por isso é que você carrega a característica de ambos. O sangue dos teus pais são tão fortes que afetou o teu nariz, a tua boca, os teus olhos. Para você ver. DNA. Sangue. Sangue fala. Então, o resgate sem sangue não é resgate. Amém? Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou. A minha pergunta para você é Salomão foi filho de Batseba. Batseba foi mulher de quem? Vamos lá, fala com vida. Então, como é que Deus mata o primeiro e o segundo continua e fica rei? Amém ou não amém? Amém. Porque Deus sabia que aquilo que Ele estabelece, Ele não pode trocar. Amém ou não amém? Amém. Ele não pode trocar. Salomão, se você ler atrás, houve um resgate, houve sangue. Certa vez Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali, quantos boi? Sabe o que é queimar 1000 boi? Num dia só. Esse altar ficou como? Levaram quanto tempo que é para aquele sangue secar? 1000 bois. Salomão disse, não, eu vou aproveitar. Como meu pai me concebeu no erro,
trouxe muitos problemas, é melhor eu já limpar bem isso. Eu vou fazer um resgate tão forte que Deus vai ter que me aparecer. Por quê? Deus sempre vai aparecer para um primogênito que foi resgatado. Ei! Vocês vão ver, há pessoas que hoje à noite Deus vai te aparecer. Eu disse hoje à noite Deus vai te aparecer. Amém! Eu disse hoje à noite Deus vai te aparecer. Quem quer diga amém. E qual é o problema? Os únicos que não podiam ter Ou dar oferta de resgate ou a oferta de santificação, que depois eu ensino, eram os escravos. Porque o escravo supostamente não tem dono. Ou desculpa, tem dono. Mas o escravo é alguém que não tem pai. Amém ou não amém? A forma que um escravo é tratado não é a mesma forma que um filho é tratado. Por isso é que o filho da aliança não podia ser Ismael, tinha que ser Isaac. Porque a promessa não era para a escrava, era para a mãe. A promessa não era para a empregada, era para a esposa de Abraão. Amém ou não amém? Então é simples. Então era Isaac. O compromisso era com Isaac. Embora que Abraão colocou a semente no lugar errado, Abraão tinha a palavra. A tua semente vai se multiplicar. Mas Deus disse: não, Abraão, o trato é com Isaac, que é o filho da mulher da promessa. Amém ou não amém? Mas veja, Por que os escravos não podiam fazer a oferta de resgate? Porque os escravos não tinham nada. Ou seja, nem os filhos eram deles. Por isso não podiam resgatá-los. O escravo vivia em casa de alguém. O filho que ele fazia não era dele. Também era escravo. Tudo o que o escravo produz não é dele, é do dono dele. Por isso é que Deus não quer lidar com escravos. Deus lida com governadores, príncipes, sacerdotes, geração eleita, sacerdócio real, come on, geração santa. Nós nascemos para governar. Quem está comigo diga yes. Cadê os governantes de Lisboa? Não temos outra opção a não ser tomar o domínio da cidade. Quem nunca resgatou nada, nem o próprio filho, está a mandar uma mensagem para o mundo espiritual a dizer: escravo é que não tem direito de nada. Quando você não resgata o que é teu, ou o teu primogênito, você está a falar que é escravo. Por isso é que o diabo tem legalidade para lhe levar onde quer. Posso dar uma dica boa? Amém. Não, vamos lá, posso dar? Amém. Latão, posso dar uma dica boa aqui para todos? Vamos lá. Amém. Repara só, a maior parte dos malucos são primogênitos. Repara. Há um negócio com os primogênitos. Irmão, isso aqui é que é espiritual. Repara só, numa família da primogênita, normalmente a mulher primogênita é a que sofre mais. Mas também quando está dando certo, ou tem muito sucesso, ou é usada. Tem um mistério com Deus. Mas veja, A situação dos primogênitos é muito preocupante e é muito urgente. Eu aqui na igreja fiz uma análise com os primogênitos sem eles darem conta. A maior parte das pessoas que eu faço gabinete são primogênitos. É problema. Tem tudo para romper, mas não rompem. Tem inteligência, mas não tem dinheiro. Fala bem, mas ninguém lhe ouve. Veste bem, mas ninguém lhe quer. É bonita, mas ninguém lhe enxerga. Tens contato, mas ninguém te contacta.
E as outras primogênitas, olha só a vida delas, sentimental. Um fracasso. Se não lhes brincam, são bonecas. Se não lhes brincam, só lhes usam. Marionete de homens. Vamos, mulher, me fale amém. Amém. Outras já têm 3 filhos. Porque cada homem que veio deu filho e foi embora. Por quê? Não te resgataram? A culpa não é da tua mãe também. Ela também tem coisa que não sabia. Amém ou não amém? Amém. Mas mais vale saber agora do que nunca saber. Ei. Eu disse, mais vale saber agora do que nunca. Alguém diga, meu pai, nessa noite eu clamo a minha primogenitura. Vamos dar certo. E se por algum motivo a criança não foi, ou o primogênito não foi resgatado no tempo correto, isso deve ser feito na primeira oportunidade, mesmo que já não seja criança. Antigamente a criança, quando completava 8 dias, ela era levada para o templo. Desculpa, era circuncidada primeiro, e ela depois tinha um tempo, o primogênito, lê a Bíblia, o primogênito, os pais tinham que lhe levar para o templo. Por isso que Ana falou para ele, olha, Deus, eu vou só dar luz, até eu desmamar, vou trazê-lo. Samuel era o primogênito. Só que Ana não resgatou Samuel, por isso é que teve que entregar para o templo. E todo o primogênito que você entrega para o templo, ele tem que servir no templo até ele morrer. E repara os teus primogênitos que nem querem vir na igreja. Quer dizer, já não resgataste, já não quer vir mais na igreja, pior. Amém? Uma vez quando ele fala, vamos à igreja, fala, não quer negar, eu falo, vigia, primogênito. Eu falo, vigia, dentro de mim, estou a te controlar. Eu sei os mistérios. Repara, tua prima Minguita, a Misé, a Jandira, a mãezinha, a primeira filha da tua prima, tua mana, tua tia, vê a luta que ela passa. Amém ou não amém? Está quase a 40, homem, nada. Aleluia. O último que estava quase a casar, do nada, disse já não quer nada. Não é do nada. Forças estão a lhe puxar. Por favor, você mulher. Ai, não sei se falo isso. Você que está casada com um primogênito, fala para ele se resgatar, Amém. Todo homem primogênito que está casado, que não foi resgatado, vai dar problema na mulher dele. Escreve o que eu estava falando. Repare isso. Há coisa que ele sozinho não vai conseguir. Algo vai lhe puxar. Eu sei o que eu estou falando. Você também, homem que casaste com a primeira filha de uma mãe, vai lhe resgatar no espírito. Ei, volta aqui. Te resgataram no altar? Não. Então eu, teu marido, vou te resgatar melhor. Ainda bem que a minha mulher não é a primeira. Senão hoje ia ter que resgatar 2. Amém ou não amém? Amém. Mas veja, o adulto, o que eu estava falando aqui, o adulto deve resgatar a si mesmo. Não há problema, você é adulto, você pode. Graças a Deus. Diante. Amém. Depois eu vou explicar como é que se faz isso, ser diante do sacerdote que tenha o conhecimento sobre esse tipo de oferta. Não, veja, a pessoa que eu estou a pregar isso vai me atacar. É só um ignorante. Ele não sabe, isso é normal. Amém?
é normal. Amém ou não amém? Mas veja, sobre o primogênito está delegada uma autoridade superior. E eu vou mostrar porque Jacó, pastora, relatou isso para Rubem. Gênesis 49, verso 3. Jacó falou isso para Rubem. Gênesis 49, verso 3. Rubem, você é o meu filho mais velho. Você é a minha quê? Força. O primeiro fruto do meu quê? Vigor. O mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Repara, o primogênito aguenta embate que os outros não aguentam. Repara, a pancada que o primogênito aguenta, os outros não aguentam. Filho mais velho aguenta bons embates. Por isso que eu falo sempre, filho mais velho tem mesmo que fazer papel de quê? Mais velho. Algumas famílias, quando tem briga entre os irmãos, chamam quem para resolver? O mais velho. Quando sabe ser mais velho, né? Porque ser primogênito significa carregar uma marca única. Ter o direito de trabalhar apenas para Deus. E se quiser ser livre para os projetos pessoais, tem que dar uma oferta de resgate da primogenitura. Primogênito, ouve. Se você não for resgatado, ouve o teu pastor, não vai ter sucesso. I know what I'm telling you. Eu vou ter que ensinar isso na minha irmã mais velha. Amém. Ensine. Todo primogênito que você conhecer, lhe manda esse link de hoje. Amém. Fala, por favor, nem que for necessário eu te pagar para você ver esse culto, mas assiste. Porque há muito primogênito que está fracassado só porque não sabe isso. Amém ou não amém? Amém. E por favor, você primogênito que está a crescer, está a ter sucesso, ouve o teu pastor. Ai, se resgata, senão o diabo vai te quê? Vai te resgatar. E como? Caixão. Resgate. O mandamento que Deus deixou foi bem claro. Estando na terra de Canaã, separarás para mim todos os primogênitos, porém todo primogênito dos homens resgatarás. Assinalando mediante os dias de hoje, Canaã significa aquele que está em Cristo. Nova aliança, lugar que mana leite e mel. Se nós estamos em Cristo, temos que resgatar os primogênitos, e isso é que? Estatuto perpétuo. Amém. Perpétuo. O judeu faz isso até hoje. Ei, ouve tu, pastor. Ninguém faz mais ritual do que o judeu. Judeus, os cabalistas. Judeu é misticista. O judeu é quê? Misticista. Lê sua cabala. Só o Shabat é um ritual. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá. Olha aqui, o Shabat é um quê? Um ritual. Você que não pratica o Shabat, você... acho que não estás bem. Shabat é uma bênção para o homem. Amém. É um ritual que Deus criou para recarregar a família. Por isso é que quase que você não encontra divórcio entre os judeus. Olha nós, a geração moderna. Olha nós, os mais inteligentes. Os que superaram os judeus. Os da nova aliança. O povo da graça. Que estão a viver uma desgraça. Olha só. Não, veja. Se nós somos superiores aos judeus, por que estamos a viver pior do que eles? Alguma coisa estamos a fazer errado. Sabe qual é o nosso problema? Somos orgulhosos.
Aleluia. Olha o teu vizinho e fala, o pastor falar de ti. Fala, eu senti no meu espírito. Essa foi para você. Não, fala para ele. Essa foi exatamente para você. Êxodo 13, verso 11. Vou começar a terminar. Porque vamos ter que fazer aqui a oração e vamos ter que fazer a declaração sobre os primogênitos. Ei. Pastor, pode ler, por favor. Do 11 ao 16. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme Ele jurou a vocês e aos seus antepassados, quando Ele lhes der essa terra. Vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem, todo o primeiro filhote macho também pertencerá a Ele. Mas, se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho, fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. 14. No futuro. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que isso quer dizer? Vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. 15. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos do Egito, tanto das pessoas como dos animais, e por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Aleluia! Hey! Por que os judeus não foram mortos no Egito? Porque na ponta de todo judeu tinha o sangue do... Yes! Deus disse, eu vos resgatei, então eu não vou levar os vossos primogênitos. Amém! É aí onde começou o Pessa. Pessa. O que é o Pessa? A Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é o resgate. A Páscoa é o símbolo do resgate. Não, quando vossos filhos vos perguntarem no futuro, no tempo da graça, não fale, não, estamos no tempo da graça. Isso já não existe. Não, isso é do tempo de lá. Estamos no futuro já. Deus sabia que existe pessoa como eu e você que gosta de trocar aquilo que Ele falou. Quando os vossos filhos vos perguntarem lá em frente, fale isso. Não fale, não, Moisés, Paulo disse que estamos no novo tempo, e novo tempo as coisas antigas. Leste mal Paulo. Vou dar mais uma prova. Êxodo 22, verso 29. Vamos, aponta os versos se você puder, para você depois ler em casa, estudar. Pastor, pode ler, por favor, 1, 2, 3. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho. Espera só. Ele já está pedindo para trazermos cereais, de vinho, de azeite. Entregue-me também o seu primeiro filho. Ou seja, o que Deus está a falar? Se não resgatou, é meu. Por isso é que Deus faz com o primogênito aquilo que Ele quer. Posso te ajudar em algo muito importante? Amém. O nosso problema às vezes é a nossa ignorância. A Bíblia diz que o meu povo sofre porque lhes falta o quê? Conhecimento. A nossa ignorância está nos trazendo problema. Você jovem que está aqui solteira e és primogênita, trabalhe, se resgate. Amém ou não amém? Amém. Há coisa que só vai abrir para você quando você for resgatada. Essa escolha errada que estás a fazer, não te resgataram. Você tens, como dizem em Angola, tens dedo podre. O Brasil também fala, né? Em Moçambique também fala assim.
Falam também? Ah, os moçambicanos só nos imitam, os angolanos, mas pronto. Números capítulo 3, verso 13. Números 3, verso 13. Nosso irmão moçambicano que nos assiste, Maning Nice, Lelô. Amamos tanto Moçambique. Vamos lá, Deuteronômio 3, 12. Isso aí. Olha aí, pastor, por favor, 1, 2, 3. Os levitas agora são meus. Ah. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, Ah. eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita Ah. e as primeiras crias dos animais. Ah. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, Ah. eu tenho os levitas. Ah. Eles são meus. Ah. Eu sou Deus, o Senhor. Próximo verso. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés Vai. registrasse os levitas por grupos de família Ah. e por famílias. Ah. Todos os do sexo masculino, de idade de 1 mês para cima. Ok. Idade que é masculina. Ah. Macho. Ah? Alguém fala macho? Macho. Fala o resgate do macho. O resgate do macho. Veja, Deus sempre quis os primogênitos vivos. E o diabo investiu com a força para matá-los. Ou deixá-los vivos, mas fora da presença de Deus. Os demônios pediam que os pais sacrificassem seus filhos. Porque veja, há um Deus também que pede os primogênitos. Moloque. Moloque pede para matar os primogênitos. Por quê? O diabo sempre vai fazer o quê? Imitar. O diabo Veja, existe algo poderoso. Um homem chamado Jefté foi para a guerra. E ele estava numa aflição. E ele falou assim: Deus, se tu me des a vitória nessa guerra, quando eu estiver a voltar na minha casa, a primeira coisa, o primeiro filho que me aparecer na frente, eu vou te entregar, vou lhe sacrificar. Jefté, Deus deu a vitória e ele voltava para casa. A primeira coisa que lhe veio na frente a vir ter com ele, quem foi? A primeira filha. Deus é tão bom. Amém? Amém. Deus é tão o quê? Bom. Deus é tão bom. Deus disse: não, Jefté, fica tranquilo. Eu só vou buscar aquilo que é meu. Na tua casa, Jefté, tem algo que não resgataste. Então, como é minha, eu vou pegá-la. Jefté teve que sacrificar a filha. Filha. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia. Ele diz: Deus, porque é minha filha a primeira, pai da cara. É minha. Pode entregar. Por quê? Aprende. Se você não entregar, ou se você não resgatar, você vai perder de uma forma pior. Infelizmente. Há coisa que eu queria te falar: não, isso não pode acontecer, não. Existem leis que Deus pré-estabeleceu que vão acontecer aí. E queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro na minha casa para me encontrar quando eu voltar da quê? Guerra. Eu oferecerei em sacrifício a quem? A ti. Jefté falando. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando. Papai me mata. E tocando o quê? Pandeiro. Vou morrer. E ela, filha única. Nenhuma filha. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Isso é o que acontece. Quando você não resgata o primeiro, Deus não faz teus outros. Repara que Ana só conseguiu ter os outros, Magnólia, depois dele entregar Samuel. Pastor, eu só consigo fazer um filho. Faz só o resgate. Amém. A madre abre automática. Senta comigo. Faz o quê? O resgate.
Quando o meu filho Zion nasce, eu faço um voto. E aqui afinal a mãe, inocente um pouco, ela fez uma oração. Tua micro não está aqui para falar da tua oração? Qual foi a tua oração, pastora? Fala que depois ouvirem. Som. Na verdade foi a oração de Ana. Sim. Senhor, se tu me deres, eu entrego no teu altar. Eu entrego a ti. Só que ela não sabia. Ela não me falou essa parte. Vai nós uma vez tranquilo. Estamos a apresentar o meu filho para um pastor amigo. Pegou nela. Não te esqueças. Aquilo que tu entregas no altar tem que morrer no altar. Meu amigo, começou a chorar. Você está chorando o quê? Não está entendendo? O primogênito é profeta. Você entregou ele no altar. Deus está a lhe cobrar. Deus está a lhe chamar. Depois do Zion, a madre não abriu, explodiu. Pá! Veio a Zoe, veio o Zuriel, veio os gêmeos. Ai, se não parar, vai continuar a multiplicar como os judeus. Olha só, meu filho. Isso aqui é profeta. Esse aqui. Esse, meu filho, já ora em línguas. Esse aqui. A vez tu vai brincar com ele, ele já me dá faia. Você. Como é então, meu filho? Não dá, basou. Esse aqui foi. O meu filho é rápido como uma gazela, meu filho. Rápido, meu filho, muito rápido. Se você correr com o meu filho agora e estiver a brincar, não vai apanhar. O filho é agressivo. O que ele quer fazer? Ele gosta de pular dos lugares. Meu filho, calma, profeta. Devagar. Amém ou não amém? Amém. Mas é importante você entender essas coisas, porque há coisa que você não fez porque você não sabe, mas há coisa também que você não fez porque não sabe. Amém ou não amém? Então, é minha missão eu te ensinar. Amém? Meu Deus, eu tenho muita coisa para falar hoje. 21. É muita coisa que eu tenho. Existem vários tipos de sacrifício. Há muitos relatos que os pais levavam o filho primogênito com cerca de 6 anos para ser sacrificado e tinha que fazer com que ele se sentisse dores, para chorar continuamente. Ou seja, já reparaste que quando o bebê nasce, os médicos fazem o quê? Não, antes de chorar. Existe um tipo de sacrifício que fazem os outros irmãos de outro país, de outro reino, que o filho quando completa 6 anos, lhe levam no sacrifício e fazem com que o filho sinta algumas dores e ele chora continuamente. Eles acreditam que aquilo também é um ritual, mas não é isso que Deus nos ensina. E nesse sacrifício, esse Deus deles exigia que as lágrimas dos jovens ou desses filhos molhassem a terra, simbolizando a chuva. Se as crianças não chorassem, os sacerdotes por vezes arrancavam as unhas das crianças. Nunca viram isso vocês? Há muitos rituais que você não sabe só. Por isso é que uma das coisas que mais desaparece no mundo são crianças. É para quê? É para fazerem quê? Rituais. Porque criança é sangue fresco. Abriu madre, é criança. Então, as crianças são muito usadas em rituais. Muito, mas muito. Amém ou não amém? Amém. Não é para ter medo que abrir a tua vista. Amém? Fica tranquilo. Fala no teu vizinho, não fica com medo. Não fica com medo. Em diversas culturas, começa a terminar. Em diversas culturas existem vários rituais e nomes que eles dão, como a Inca, Maia, os Maia, nessa cultura dos Maia, os Moche, os Timote Cucuica. Estas práticas
eram habituais nessas culturas ou nesses grupos. O sacrifício de criança era preferido quando havia tempos de crise, de fome ou de seca. E faziam-se sacrifício para reverter a situação. A Bíblia relata um rei dos Moabitas fazendo isso para ganhar uma guerra. Está na tua Bíblia. Posso mostrar? Amém. Ok, 2 de Reis 3:27. Coloca aí. Então pegou o seu filho. Mais velho, Por que o mais velho? primogênito, Queria ficar aonde? no lugar dele. Como rei. E ofereceu em sacrifício ao Deus de Moabe. Nas muralhas da cidade, os israelitas ficaram o quê? Apavorados. E por isso saíram dali e voltaram para o seu país. Ou seja, o ritual funciona para todos. Os filhos de Deus fugiram porque o homem fez um ritual. Voltaram. Por cada ritual que faz o teu inimigo fugir. Amém. Há ritual que você faz na terra Que mexe com as regiões celestiais. Eu não sei no Brasil, mas em África há zonas que fazem ritual que é para chover ou para parar a chuva. No Brasil também tem muito bruxo. Fazem, sim, fazem. Fazem. Aqui em Portugal também. Há uns portugueses muito feiticeiros também aqui. Vamos lá, meu nome é. Eu acho que o feitiço tem em todo lado. Só que tem um lado que é mais moderninho assim, mais disfarçado. Meu nome é? Todo lado tem bruxo. Uns bruxos que vêm na igreja também. Amém ou não amém? A fúria dos primogênitos foi tanta que o povo de Deus teve que recuar. Acredite no que eu te digo. As pessoas não têm ideia da força de um primogênito. Não você tem ideia. Mãe, pai, você não tem a força, você não tem a ideia da força que um primogênito tem. Primogênito. Primogênito tem força. Você pode pegar o teu primogênito E liberar umas palavras. Você vai ser o presidente desse país. Você vai reinar. você vai comandar. Amém. Será rico. Amém. Vais casar bem. Amém. Vais casar virgem. Yes. Amém ou não amém? Amém. Você que é pai, libere palavras sobre o teu primogênito. Amém. Libere palavras sobre ele. Fale com ele. Dá palavras sobre ele. Juízes 11, verso 30. E o 32. Estou aí bem calmo. Meu nome é? Daqui a pouco vamos começar a fazer confusão. Pastor, 1, 2, 3. E prometeu ao Senhor o seguinte: se fizerem com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. 32. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Já falei sobre Jefté. Entregou quem? A primeira filha. Amém ou não amém? Amém. Porque quando você faz um resgate ao primogênito, você faz com que o teu primogênito comece a viver tudo o que ele está programado a viver. Amém. Ouve o teu pastor. Isso não é só sobre o carneiro ou sobre a oferta de resgate. Não. É sobre você obedecer a lei que Deus criou para você viver aquilo que Ele depositou em você aqui na terra. Amém. Não despreze o primogênito. Não despreze. Juízes 21, verso 25. Eu quero dar vários versos que para você está bem. Vou fumar. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria.
Levítico 18, verso 21. Nenhum pai deverá entregar o seu filho ou a filha para servir o Deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações. Eu não sei por que insistem. Vamos lá. Eu não sei. Ai, eu nem queria ler esse verso, mas eles me perseguem. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ai, pastor, tenho vontade. Essa tua vontade é satânica. Amém. Desavontada. Aprende. Olha aqui. Off. Nem tudo que você sente vontade de fazer, tens que fazer. Amém. Já imaginaste se nós todos temos que ser guiados pela nossa vontade? Por exemplo, agora está me dando vontade de andar sobre a tua cabeça. Vou andar. Está me dando vontade de pegar essa caixa aqui, te atirar. Vou atirar. Nenhum homem deverá ter relações. Deus que detesta isso. Então não existe porque orgulho gay. Aleluia. E com muito amor. Você que está aqui que está a fazer isso, se arrepende. Amém. Não, se arrepende. E quando fala, tem mulher também que namora com mulher. Vamos lá. Amém. Ficas tão ridícula. Ficas tão feia com isso. Sabe qual é o problema? Você tem problemas emocionais. Você tem necessidade de paternidade. Não tiveste um pai que te carinhou, que te cuidou, Que te deu um beijinho. Não te deram brinquedo, boneca. Não te levaram para ir passear. Não se fala isso Em igreja agora não? ok, tá bom então. Não, se já não se prega isso em igreja, amém, então é melhor calar, né? Não, você tem que rejeitar isso. Não aceito! Os que estavam a dormir assustando. Você tem Se desejo, sai aqui. Amarrado. Sai, eita, amarrado. Eu gosto de mulher, sai amarrado. Quando te bater. Não. Quando começar a te bater desejos estranhos, repreende isso. Amém. Amém ou não amém? Amém. Eu nem queria entrar nesse calhou, apareceu só aí. Levíticos 23. 23. Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo, por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque. Ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. Deuteronômio 12, verso 31. Vou dar vários versos. Não adorem o Senhor, nosso Deus, do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses, pois Ele odeia e detesta tudo o que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem quê? Queimados Em sacrifícios aonde? no altar. Nos dois, eu falo sempre, nem todo lugar que tem altar é de Deus. Amém ou não amém? Não vou falar aqui por respeito, mas vou falar. Uma vez, irmãos,
Me convidaram para ir pregar numa igreja. Inclusive foi no Brasil. Epa, ele falou com um amigo meu, mas eu falei, vai lá, pastor, um amigo. Eu disse, epa, vou lá. Cheguei na igreja, entramos no culto. Daqui a pouco eu vejo uns quatro rapazes a passarem pela igreja. Eu disse, "Ih." Ih. É normal homem dançar, né? Mas eu vi, "Ih." Eu disse, não vou condenar. Vou, essa igreja, vou. Daqui a pouco sobe o ministro de louvor. Gente, eu disse, "Ih." Eu estava com um amigo e falei assim para ele. Como era no ginásio e tinha luzes e era na noite, e nas luzes tinha vários insectos assim a voarem. Eu falei assim para um amigo, falei, amigo, já parece que aqui está cheio de bichos. Os brasileiros entenderam. O meu amigo me olhou e disse, pô, o pastor deu conta. Ele me olhou e disse, Pastor, em todo lado aqui tem bicho. eu na minha cabeça, eram os bichos da lâmpada, os insectos. Mas ele na cabeça dele, era a quantidade de aleluias que estavam lá. Amém ou não amém? Amém. Veja. Veja. Mas ainda ela não aguentou. Aquele dia, quando acabou que eu tenho um amigo, rimo muito. Quando chegamos, eu falei, Pô, ele falou, pastor, o senhor viu mesmo os bichos que estavam lá? eu falei, sim. Na lâmpada tinha vários. E ele botou. Também estavam pendurados na lâmpada. Eu disse, mas qual é esse bicho que se pendura na lâmpada? Olha aí o português. Vocês entenderam agora a história, né? Aquele dia rimos muito. Mas veja, Nós, como cristãos, nós amamos os homossexuais. Mas a prática, Deus condena. Amém. Isso não é algo que é para nós conversarmos. Pela graça de Deus, aqui na igreja, às vezes, vem alguns homossexuais, nós recebemos eles bem, na paz, mas eles sabem que aqui eu prego contra isso. Quem sabe o que eu estou a falar? Amém. E há dias mesmo que calha, eu não sei que tem alguns, me sobe algo. depois quando acaba o culto, os obreiros chegam e falam, E pai viu, tava o coisa. Eu disse, ainda bem que tava. Amém ou não amém? Odiamos eles, Não. amamos como pessoa. Amém. Mas a prática, Não. se a Bíblia condena, nós condenamos. amém ou não amém? Vamos aplaudir o Espírito Santo. Vou terminar. Arão era da tribo de Levi. E era responsável para trazer o sacerdócio. Pois, naquela época, as mulheres não poderiam exercer cargos sacerdotais. Que outro assunto que eu vou falar hoje? Pastor, a mulher não pode pregar. Se você é do MIF, mulher prega aqui. A mulher hoje já exerce ministério, pregam, profetizam, são usadas, né? Mas, biblicamente, a mulher tem que estar sempre submissa a um homem.
As irmãs, por que não falam amém? Toda mulher que não está na submissão de um homem e ganha muito poder, tarde ou cedo vai se perder. Vocês sabem o que eu estou a falar? Vocês conhecem várias, estavam com muito poder, se perderam, você não sabe? Vocês sabem o que eu estou a falar? A mulher não foi projetada para ter um certo nível de poder sozinha. Não foi. Mas pronto, feminismo hoje, mas pronto, não, nada contra vocês, mas amém. Glória a Deus, não vou ficar aí. Tá vendo? O amém delas cai, já não fala mais nada. Não, não há problema, eu entendo. Isso está mais forte em vocês. Não preciso de homem para nada. É isso. Amém. Amém, querida. Deus te abençoe. Já ouvimos várias pregações sobre Moisés ter dito que não sabia falar, porém, eu cheguei à conclusão que Moisés sabia que precisava de um primogênito ao seu lado. E esse primogênito era quem? Arão. Veja, o primogênito, espiritualmente falando, quando ele é resgatado, ele sabe acessar algumas coisas que os outros irmãos não sabem. isso é um entendimento que Deus dá ao primogênito naturalmente. Então, o primogênito, veja, Quem falava com o povo era Arão. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que Arão era o porta-voz de Moisés? Amém. Então, Arão era quê? O primogênito. Por isso é que quando, veja, Deus matou os rebeldes, mas não matou Arão. Porque Deus tem um voto com os sacerdotes perpétuo. Deus não mata sacerdote. Amém. quando Arão, veja, quem construiu o bezerro? Quem falou para fazer? Deus matou Arão? Matou Arão. Posso dar uma dica? Nem tudo é para imitar. Vou falar de novo. Nem tudo é para imitar. Amém. Porque há coisas que Deus só deixa os amigos fazerem. Aleluia! Exemplos. O primeiro resgate. O primeiro resgate de Deus, eu vou mostrar para você que Deus fez vários resgates. O primeiro resgate foi quem? Israel. Deus resgatou Israel. Porque Deus tinha perdido Israel. Você sabe, né? Deus, Jesus, por isso é que Jesus teve que vir aonde? Em Israel. Porque o diabo tinha pegado o quê? Israel. O primogênito de Deus, a nação de Deus, o filho. Jesus, quando voltar, não vai voltar em São Paulo, nem em Luanda, nem vai voltar na Torre de Belém. Não. Ele já tem o endereço. O lugar que ele veio é o lugar que ele vai. O lugar que ele veio é o lugar que vai voltar. Amém ou não amém? Agora você entende por que Israel sofre tanto ataque. Até o diabo sabe que aquele lugar eu tenho que fazer de tudo que é para ter, mas não consegue. Porque sempre que o diabo tenta com Israel, até o mais poderoso tem que se levantar que é para defender Israel. Porque há um acordo, há um voto que os Estados Unidos têm que proteger Israel Até Jesus voltar. Mas agora você vê, a nação mais poderosa é a nação que protege o primogênito de Deus. Aleluia! A América não tem mais dinheiro que a China. Para você que não sabe, quase todos os países, incluindo a América, a dívida que a América tem com a China não vai pagar agora. Mas por que continuam a ser os mais poderosos?
Porque quem abençoa Israel, quem abençoa o primogênito de Deus, sempre receberá a proteção de Deus. Ei, Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar e abençoar quê? Israel. Ponto final. Amém ou não amém? amém. Número 18, verso 15. Começo a terminar. Número 18, verso 15. Número 18, verso 15. Pastor, por favor. Todo o primeiro filho dos israelitas e toda a primeira cria dos animais. Já lemos isso, não? Já. Como aparecer, boa de vez esse verso. Não? Não, já lemos esse. Não, tá bom, vocês têm razão. Pode ler, pastor. 1, 2, 3. Todo o primeiro filho dos israelitas e toda a primeira cria dos animais que os israelitas oferecerem a mim. Ok. Oferecerem a mim Pertencem a vocês. A você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão, mediante pagamento, a ser da pessoa que os ofereceu. Vai, pode ir, pastor, pode ir mais. O pagamento pelos meninos será feito a vocês quando eles tiverem 1 mês de idade. Quanto tempo? 1 mês de idade. Pastor, peraí, tem preço? Tem preço. Qual é o preço? E o preço serão 5 barras de prata, segundo a tabela oficial. A barra de prata, o ciclo, vale 20 gerás. Próximo verso. Mas a primeira cria das vacas, das ovelhas ou das cabras não poderá ser comprada pela pessoa que a ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Ok. Borrife sangue dela no altar e queime a gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. Número 3:12. Números 3:12. Já lemos esse. Números 8:17. Eu preciso estabelecer aqui isso. Pastor, pode ir. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. Vai, 18. Agora estou ficando com os levitas. Já lemos esse. Veja, a pessoa de Jesus salva, mas os princípios de Jesus prosperam. Vou falar de novo. A pessoa de Jesus nos salva. Veja, você vai no céu quando você receber Jesus como Senhor e Salvador. Você recebeu o batismo, aceitaste, vai no céu. Amém. Mas prosperar, veja, prosperar na terra tem princípio. Amém. Se só aceitar Jesus te prosperasse, todos os crentes seriam ricos. Mas não é isso que vemos. Amém? Amém. Vamos voltar à origem? Amém. Lucas 5, verso 14. Estou aí bem devagar para vocês entenderem bem. Vamos, pastor. 1, 2, 3. Então Jesus lhe deu esta ordem. Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos os que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Espera aí, pastor. Jesus então não cancelou Moisés. Não. Fala assim, é impossível. É impossível. Quem dá autoridade. Quem dá autoridade. Quebrar a autoridade. Quebrar a autoridade. Neste momento, Jesus estava voltando à base. Quem está nos remetendo ao Antigo Testamento é o próprio Jesus. Ou seja, se você não concorda com o Antigo Testamento, pelo menos faça o que Jesus mandou fazer no Novo. Amém. Todas as vezes que você for curado, faça uma oferta de gratidão pela cura recebida. Segura. A maior parte de nós não fazemos isso. E
Isaías 1, verso 19. Vai, Carlinha, acorda. Vamos, pastor, 1, 2, 3. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Êxodo 34, verso 20. Êxodo 34, verso 20. Isso. 1, 2, 3, pastor. Mas se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam-me um carneiro. Já lemos esse? Já. Já lemos, né? Obrigado, pastor. Senta aí. Pastor, como é que funciona a cerimônia do resgate? Escreve. A cerimônia do resgate era feita 40 dias após o nascimento da criança. 40 dias. O pai pegava o filho, o primogênito, levava até o sacerdote. Alguns levam até o macumbeiro. O macumbeiro também é um sacerdote mais das trevas, mas ele não tem legalidade de fazer o resgate do primogênito. Todo primogênito que foi feito o resgate no macumbeiro, ele foi oferecido no altar de Moloque. Você tem que tirar ele de lá. Isso. 40 dias. Você vai levar até o sacerdote e ele colocava o menino em suas mãos para apresentá-lo a Deus. O sacerdote fazia a seguinte pergunta: você vai deixar ou resgatar? Vamos. Fala, deixar ou resgatar. Ou resgatar. Pastor, deixar como? No templo. O filho era 40 dias. Claro que eu não vou conseguir segurar os marmanjos que estão aqui no colo. Amém? Mas, por exemplo, eu vou fazer profeticamente aqui com a minha esposa, o Zaio. Eu vou perguntar à minha esposa. Porque existe o marido dela, mas existe o sacerdote dela. Você vai deixar ou vais levar? Desculpa, ou vais resgatar? O pai respondia, vou resgatar. O sacerdote fazia a mesma pergunta 3 vezes. Alguém diga 3. 3. Vamos lá, diga 3. 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Pois o pai tinha que responder no momento. Ou o pai tinha que responder o nome de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga Abraão, Isaac, Jacó. Fala 3. 3. Ao responder pela terceira vez, era que se resgatava o filho primogênito. O pai deixava a oferta no altar do filho, ou no lugar do filho, e essa oferta era a oferta de resgate do primogênito. Amém. Daí o pai ia com o filho para a casa, embora que o filho voltava no templo várias vezes, mas ele não vivia no templo, não ficava no templo. Mas o pai tinha que fazer o resgate. Depois do pai dar a oferta, o sacerdote fazia uma oração dizendo que resgatava aquele primogênito, citando o nome completo do primogênito, a data de nascimento, o nome do pai e da mãe. Em seguida dizia o que está em Números 6:24. Coloca aí. Número 6:24 ao 34. Número 6:24. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Vai, Carlinhos. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. O sacerdote tinha que falar isso para o primogênito. A situação é facilmente reversível. A receita Deus deixou. Basta obedecer. Aleluia. Precisamos voltar à origem e tirar o homem do centro, colocar a palavra de Deus como regra de fé, obedecendo às ordenanças dele. Alguém me dá um amém? Amém. Alguém aqui trouxe seu primogênito? Amém. Quem é primogênito aqui? Amém. Ih, Quem é primogênito? Ok. quem tem filho? Quem trouxe o seu filho primogênito? Amém. Ok. O que é que vai acontecer, mídia? Os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão em casa vão poder fazer. O que é que vai acontecer, mídia? Vão colocar um contato ali. Todos os pais e mães que estão em casa querem fazer o resgate do primogênito,
Eu sei que a pessoa vai mudar. Pastor, e no Brasil como é que eu faço? Eu vou te explicar. No Brasil, Estados Unidos, Moçambique, China, a mídia vai colocar um contacto ali agora, para eles anotarem esse contacto. Depois eu vou fazer com eles que estão em casa. Porque daqui a pouco, infelizmente, nós vamos ter que desligar a live. Amém? Porque tem sempre os filhos das trevas preparados para distorcer o que nós estamos a fazer. Amém? Vamos lá, meu nome? A mídia tem vantagem, mas também tem muito filho do diabo que está aí para fazer coisa errada. Por favor, já deixa o contato ali. Todo pai quiser fazer o resgate, pode estar longe. Nós vamos fazer profeticamente com esse pai Ou essa mãe. Daqui a pouco eu vou pedir você que é pai para ir buscar o teu primogênito na escolinha, se tiver apenas o primogênito, amém? Se o teu primogênito não estiver aqui, você pai, você vai estar aqui, você vai representar o teu primogênito ou a tua primogênita, amém? Se o filho não tiver, vai vir o próprio pai. Agora, se você pai também é primogênito, você vai fazer o resgate 2 vezes. Porque o teu pai não fez por você? Amém ou não amém? Quem entendeu o pastor? Amém. Então, mas antes de nós fazermos isso, Mídia, o contato está aí já? preciso que me respondam. Só um minuto? Ok. Coloque já o contato ali. Depois, qual é o contato que vão colocar? O testemunho é de quem é o contato? É da igreja. Boa. A Sassilene vai responder o que nós vamos contactá-los em breve para fazer este ato profético. Quem entendeu o que o pastor pregou, diga amém. Amém. Isso. Então, o que vamos fazer? Eu tinha muita coisa para falar aqui para os irmãos, mas eu prefiro ir diretamente no que nós que nós temos que fazer rapidamente. Meu nome é? Amém. Isso. Podemos ficar em pé? Quem aqui tem um filho primogênito lá embaixo da escolinha? Amém. Levanta a minha mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vocês que têm os primogênitos lá embaixo, podem ir buscar. Apenas os primogênitos. Não é para buscar o segundo, o terceiro filho, não. Amém? A mãe ou o pai que estiver aqui vai buscar o seu primogênito. Isso. Por favor. Vou aqui passar para os irmãos rapidamente, para vocês entenderem. O resgate de Israel. Só um decreto pode anular um outro. Quando Assuero assinou o decreto que condenava todos os judeus à morte, Esther, junto com Mordecai e os judeus, através de jejuns e arrependimentos, reverteram a sentença e pediram ao rei que assinasse outro decreto. Quem lembra? Então, só um decreto pode anular o outro. Amém? Sempre que o rei faz um decreto, para anular aquele decreto tem que se fazer um outro. E quando Deus disse que todo o primogênito era dele, isso se tornou um decreto perpétuo. Você gostando ou não, você entendendo ou não, você tendo as suas ideologias ou não, você fazendo ou não, existe, não muda nada. Amém. Amém ou não amém? Amém. Eu diria assim, para você que serve a Deus, para você que ama a Deus, isso para nós é uma obrigação. Pastor, por que é obrigação? Porque Deus mandou fazer. E se Deus mandou fazer, pastor, vai só na minha mochila, yeah? São, pastora, de 120 a 200 reais, 200 euros. Mas pastora, vais tirar 200. Eu quero dar maior. Amém? Amém ou não amém? O que vai acontecer? Vamos lá, Gabriel. O contato está aí no ar. Então tá bom. O que vamos fazer? Quando nós começamos a fazer o resgate, vai cair a live. Vocês tirem a live, amém? O que vai fazer? Ou tira o áudio e só deixa lá o número. Amém? Pastor, por que fazer isso? A sabedoria é coisa... Eu conheço. Nós já nos perseguem 24 horas.
Mas amamos ser perseguidos, sabe, né? Amém. Todo homem tem que ser perseguido. Tem que ser perseguido. Alguém. Não, mas vou vos contar esse domingo. Eu gostei porque a nossa perseguição está aqui, a aumentar. A mulher fala amém. Amém. Tem que ter perseguição. A igreja, Sheila, foi feita aqui para ser perseguida. O teu primogênito tinha que estar aqui, Sheila. Mas amém. Isso é coisa séria, isso aqui. Vocês vão ver como é que os primogênitos dessa igreja vão começar a romper. Amém. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vão respondendo as pessoas que... Fala, filha, queres falar? Não, não, pode ir gravando. Mas quando nós começamos a fazer o resgate, porque vai ser algo espiritual, amém? Os que estão em casa, depois, eu vou fazer com eles individualmente. Amém ou não amém? Amém. O que vai acontecer? O resgate Mas a Zoe veio então por que também? A Zoe lhe guardem no escritório. Tem coisa que só o primogênito é que pode ver. Não, Filomena, cadê a pastora? Leva no escritório, vão só no escritório, vão os dois. A mãe deles vai definir aqui as coisas. Amém ou não amém? Graças a Deus que eu entendi isso e estou a fazer no meu filho enquanto é criança. Graças a Deus. Isso. Graças a Deus. Você pode ficar aí com o teu primogênito. Amém ou não amém? Isso. Israel foi resgatado. Isaac foi resgatado. Já falei para os irmãos. Abraão sabia que todo primogênito é de Deus. Apesar de sua época ainda não existia a lei escrita, ele já estava estabelecido. Amém ou não amém? Jacó foi resgatado. Falei aqui para os irmãos já. Amém? O que é que vai acontecer? Os que vão ser resgatados também, o carneiro tem que ficar em silêncio. Amém? Você que vamos vos resgatar hoje, faça o silêncio. Isaac perguntou: papá, estamos aí sacrificar. Tem o cutelo, tem a lenha. Da onde o sacrifício? Não. Depois alguém falou: Deus proverá. Porque Abraão não podia falar aquilo para Isaac, porque Isaac ia fugir. Agora imagine um homem de 80 agarrar um jovem de 17. Amém ou não amém? Amém. Isso. Os pais estão já com os primogênitos? Alguém dá seu toque aí. A pastora, temos que trazer aqui primogênito para ser. O que é que vai acontecer? Pastor, eu sou primogênito. Você vai fazer por você. Pastor, eu sou filho primogênito. Você também tem que fazer. Se você é primogênito e tem filho também primogênito, vai fazer por 2 pessoas. Amém? Isso. Zion. Vamos orar, filho? Vamos orar? Amém? Profeta. Vem aqui ao lado do papá, vem, sobe. Profeta. Ei. Profeta do papá. O Zé pode tudo? O Zé pode quê? O Zé pode quê? Fala. Tudo. Fala, filho. Tudo. Normal, Quer dizer, tem irmãos que, quer dizer, o meu filho sobe aqui e fala 5 anos. Você 40 não consegue subir aqui e falar. Amém? O Zé quê? Profeta. Fala alto. O Zé quê? Profeta. Profeta. Meu filho já sabe que ele é profeta. Por quê? A mãe já lhe entregou. Mas hoje vamos resgatar, filho. Porque nós... Não, porque nós queremos que você seja rei e sacerdote. Aleluia. Pastor, Não, para não ficar muito tenso. Vai ao lado
Da mamãe. Veja. A oferta do resgate, nós podíamos fazer. Vai comprar o carneiro traz. Não vamos ficar aqui com o boi de carneiro. Tenta, ou sente, por exemplo, eu vou dar maior, vou dar 200. Porque eu quero fazer o resgate com 200. Eu. Você não é eu. Vai falar eu. Amém ou não amém? Pastor, Eu tenho uma irmã mais velha, um irmão mais velho. Não fez o resgate. Você pode fazer por ele. só precisa saber o nome completo dele. Amém ou não amém? Isso. Pastora, tem o teu? O dinheiro, tem o dinheiro? Maravilha. Escreveste alguma coisa no envelope já? Rápida, escreveste o quê? Eu vi letras, não é? Resgate da primogenitura. Zanho André Neto Simão, filho de Edivaldo Pena Simão e Efigênia Neto Simão. Uau. Lia, tens envelopes brancos? Lia. Tens envelope branco? Dá só para os obreiros. Dá para todo mundo que vai fazer. E nesse. Senta. Nesse envelope, eu quero que você escreva O nome do primogênito. Ok? Não, pode ser. Quem fizerem em cartão, pode colocar o recibo aqui. Porque eles vão ter que deixar no altar. Isso. Os obreiros ajudem aí, se faz favor. Pastor, eu não sou primogênito. Você pode fazer pela tua irmã ou pelo teu irmão. Amém? Aleluia. Pastor, eu não tenho filho.